Senhores acadêmicos, senhoras e senhores, prezados amigos, uma vez mais estamos aqui reunidos para celebrar este prêmio magnífico, o Prêmio José Hermílio de Moraes, que está sendo concedido pela terceira vez ao eminente crítico intelectual Wilson Martins. Eu dizia há pouco que é um prêmio tão importante que, embora objetive, premiar o melhor livro do ano anterior, de verdade, ao observar os nomes que têm recebido esse prêmio, nota-se sua inclinação para o conjunto de obra. Quer dizer, é um prêmio com perfil de conjunto de obra, quer dizer, para consagrar uma obra, uma vida dedicada à literatura, que é o caso do nosso prezado Wilson Martins e dos outros dois precursores. Eu queria dizer, nessa oportunidade, me é muito grato também destacar, dar um pequeno histórico àquelas pessoas que ignoram como nasceu esse prêmio. Esse prêmio devemos à família Hermílio de Moraes, que decidiu, mais uma vez, celebrar a cultura brasileira, uma família que está muito ligada à vida econômica, à vida social do país, e que adota posturas e atitudes muito responsáveis em face da sua própria situação econômica. São uma família que realmente merece a admiração do Brasil e da academia. E, além do mais, de tal modo expressa essa vocação para o Brasil, que este prêmio tão importante não se destina a nenhum acadêmico. Isso que é uma coisa muito importante. A academia tem a alegria de poder inclinar-se, celebrar aqueles que talvez até no futuro venham a compor os quadros dessa academia. Mas, independente disso, é o reconhecimento dessa casa, aqueles grandes escritores, aqueles grandes intelectuais que compõem o quadro brasileiro. Ele foi instituído em 1995, se não me falha a memória, pelo menos ele foi conferido nesta data, pela primeira vez, ao escritor Roberto Campos, pelo seu livro A Lanterna na Popa. Já em 1996, foi conferida a obra de Evaldo Cabral de Melo, com A Fronda dos Mazombos, Nobres contra Mascates. E antes de compor a mesa, eu gostaria de dizer-lhes que eu tive a grata satisfação de ouvir do Dr. José Hermílio de Moraes, que daqui a pouco eu vou chamá-lo, que o prêmio, esse prêmio já tão magnífico dentro do quadro brasileiro, passará, se não estou equivocado, 50 mil para 75 mil reais. Portanto, há de ser... E onde é que ele está? Pois é um prêmio que realmente há de se destacar no Brasil e que esperamos, em futuro muito próximo, há de se destacar também no quadro latino-americano. Compondo, então, a mesa, eu queria chamar, e com maior alegria, registrando o papel, o Dr. José Hermílio de Moraes, à minha direita, por favor. Aqui. Queria também chamar o nosso querido amigo acadêmico, João de Catimburgo, que está tão intimamente ligado a esse prêmio. Por favor, venha também a nossa... João de Catimburgo, por favor. Ele estava atento ao próprio prêmio. Por favor, sente-se. Dando, pois, andamento a essa cerimônia, por favor, eu dou a palavra ao acadêmico Josué Montelo, que foi designado pela Casa, em nome da Academia Brasileira de Letras, para saudar o escritor Wilson Martins. Por favor, acadêmico, tem a palavra. Senhora Presidente, senhores acadêmicos, componentes da mesa, meu caro doutor José Hermílio de Moraes Filho. Meu caro Wilson Martins, o prêmio José Hermílio de Moraes, conferido pela terceira vez por esta academia, graças à benemerência do doutor José Hermílio de Moraes Filho, volta a distinguir, nesta tarde, como nos anos precedentes, uma obra de alta significação intelectual, ajustada à evolução da cultura brasileira. A personalidade premiada por seus altos méritos é mais do que autor de um livro fundamental. É um livro de cultura militante, subindo a mais de 50 volumes
a obra por ele porfiadamente realizada. Lembro-me bem de que, antes de distinguir Wilson Martins com o prêmio que hoje lhe é entregue, já seu nome tinha sido lembrado pela cogitação de alguns de seus admiradores, sensíveis à coerência do seu desvelo às letras nacionais, como jornalista, como ensaísta, como professor. Não me esqueço de que, tendo ido aos Estados Unidos, fui por ele chamado para que proferisse uma palestra no curso que então ministrava na Universidade de Nova York, e na qual permaneceria por vários anos, sempre com a sala repleta de jovens estudantes, a que transmitia a notícia das nossas letras e de nossos escritores. Presentemente, quem contempla no seu todo harmonioso a massa compacta dos livros de Wilson Martins, alguns em vários tomos, prontamente reconhece nesse conjunto o escritor que, por décadas sucessivas, permaneceu fiel a si mesmo e às suas verdades e convicções no jornal e na sala de aula, com o tranquilo destemor de quem soube compor a vida como missão, harmoniosamente consagrada à cultura literária. Olho as prateleiras da estante em que se perfilham esses livros e posso reconhecer aqui que poucos escritores militantes nas literaturas de língua portuguesa souberam ser tão coerentes quanto ele na sua dedicação ao ofício de opinar sobre os novos livros brasileiros a serviço de suas convicções. Digo isto com a autoridade de quem recebeu de sua pena não somente os louvores, mas igualmente as restrições, sem que estas últimas alterassem o alto respeito em que sempre tive os seus julgamentos. Ainda bem que aprendi, num dos meus mestres franceses, que em todo crítico há sempre um bom crítico, ou para o autor, quando é louvado, ou para alguns dos seus amigos, quando é censurado ou negado. Lembro-me de que Sainte-Beuve, mestre de que toda a gente fala mal sem ter lido, dividia os críticos em juízes e advogados. Estes com as razões do autor, aqueles com as razões do leitor. Conquanto mais moço do que eu, porque eu e ele, por sermos muito ocupados, ainda não tivemos tempo de envelhecer, o Wilson Martins, ao longo da obra que coerentemente realizou, pode ser comparado ao rio que reflete na claridade da corrente os ramos e as árvores que se debruçam no seu caminho. A rigor, nas 5 décadas transcorridas, livros e autores brasileiros, à medida que iam sendo publicados, mereceram o seu comentário, ora com o aplauso, ora com a restrição, e sempre com o rigor expositivo de quem, fiel a si próprio e à sua verdade, sempre transferiu a si mesmo e a sua verdade sempre transferiu ao papel da escrita o juízo exato que lhe adveio da leitura meditada. Estou a lembrar-me agora de que um mestre francês, Marcel Arlan, crítico literário como Wilson Martins, não hesitou em queixar-se da avalanche de livros que convergiam para a sua mesa de trabalho, e disso nos deu ciência num dos estudos de La Grace de Crux, como se nos exibisse a sua aprovação ou penitência. De fato, em 3 semanas, caber-lhe-ia ler, para aferir-lhe os méritos e valores
cerca de 60 romances, despejados sucessivamente na sua mesa de trabalho. Era natural que lhe adviesse o tédio da leitura e o instinto da represália, mas não foi isso que aconteceu. Marcel Arlan continuou a opinar com elevação e bom gosto sobre os méritos da obra alheia, sem esquecer que ele próprio, também romancista, já havia publicado, se mal não me recordo, também 19 volumes de romances, entre os quais uma obra-prima, L'Ordre, recebida com louvores unânimes. Ao contrário do mestre francês, Wilson Martins não resvalou do ensaio crítico no plano opinativo do seu rodapé de jornal para a narrativa de ficção. Nem lhe adveio o tédio do livro, que lhe poderia ter ocorrido com seu contínuo ofício de pagador de promessa à condição de leitor da obra alheia. E a prova aqui a temos, mais uma vez, com o livro que hoje premiamos. A palavra escrita, como síntese histórica da evolução do livro, da imprensa e da biblioteca, com as suas 520 páginas, serviu de pretexto para que conferíssemos o prêmio deste ano. E a verdade é que, ao distinguir essa obra, também reconhecemos que ela se ajusta a este momento, já que é preciso louvar mais uma vez o livro, como instrumento fundamental do saber humano. Lembro-me de que em Paris, certa vez, lançou-se um concurso com o propósito de recolher sugestões para o aprimoramento do livro, tal como ele ainda existe hoje. E o resultado é que se reconheceu nele um formato tão perfeito que corresponderia a uma antecipação prodigiosa, insusceptível de aperfeiçoamento complementar. Nosso Alceu Amoroso Lima, num dos ensaios básicos da 4ª série dos seus estudos, repassando os vários caminhos percorridos por José de Alencar, como romancista, político, jurisconsulto, panfletário, jornalista, poeta, concluiu que o mestre de Iracema foi, sobretudo, um crítico e explicava: a vocação para a crítica é justamente o poder de vencer a vocação, de voltar sobre si mesmo, de se assistir. Podemos acrescentar, digo eu agora, completando essa visão de nosso primeiro romancista, que Alencar, apoiando-se no seu espírito crítico, soube abranger, no seu conjunto, a realidade nacional, e é essa, à luz da compreensão histórica, a chave da sua grandeza. Podemos aqui reconhecer que a crítica, conquanto especializada no escritor da categoria de José de Alencar, faz parte da nossa própria condição na ordem dos valores humanos. A existência de um crítico literário, ajustado a toda uma tradição opinativa da cultura brasileira, corresponde assim à ordem das vocações naturais, que o século XIX aprimorou na ordem literária e o século XX prolongou, dando-lhe novos caminhos. Mas cumpre reconhecer que, alterando métodos e processos, não se desprendeu da sua condição fundamental, como juízo de valor, associando as letras à condição da obra de arte, harmonizada à continuidade da literatura. É preciso ainda acrescentar que, a despeito de tudo quanto se tem feito ultimamente a favor do livro, o que existe agora, quase a dominar o interesse das nossas novas gerações, é a prevalência da imagem. A imagem, por sua instantaneidade, há de suscitar certamente, andando o tempo, uma nova velocidade de raciocínio, capaz de permitir aos jovens de hoje uma percepção mais rápida, ajustada a essa velocidade natural. Mas isso não significa
que a televisão suplante o livro. Este, que teria nascido perfeito, é a própria memória da humanidade. Todo saber se perpetua com ele, e com ele uma geração transmite a obra de suas experiências fundamentais. Em vida e morte do bandeirante, nosso confrade Alcântara Machado teve a oportunidade de relacionar, à luz dos papéis cartorários relativos ao testamento dos heróis que ampliaram a base física da nossa pátria, os livros que os acompanhavam, sertão adentro, e que elidiram a solidão em que por vezes se debatiam. Lá estavam Cervantes, Quevedo, Fernão Mendes Pinto, Camões, Frei Heitor Pinto, a compartilhar com eles a conquista definitiva do nosso território. Daí a significação especial do livro, que neste momento está sendo premiado pela Academia. A imagem, por sua instantaneidade, como que atenua em cada um de nós o poder reflexivo que advém do livro. Júlio Renard, num dos reparos do seu jornal, teve a oportunidade de acentuar que devemos ler como os pássaros bebem, intervalando cada gole com uma pausa. Esses hiatos, no caso da leitura, nos permitem a reflexão necessária, em virtude da qual o leitor associa ao ato de ler a oportunidade de pensar e refletir por conta própria. O livro, que há alguns anos, por iniciativa da Unesco, publicou Robert Scarpi, La Révolution du Livre, não perdeu seu valor e a sua significação com o tempo transcorrido. Lá está, numa das suas conclusões fundamentais, o reconhecimento de que o livro não deixou de ser, hoje, um dos grandes meios de informação de nossa época, ao lado da imprensa, do cinema, do rádio e da televisão. A cada momento, esses instrumentos se enriquecem, com exceção do livro, insusceptível de aprimoramento na sua base física, e que o altere ou modifique, já que nasceu perfeito a serviço da humanidade. É essa, na realidade, a significação objetiva da obra que a Academia Brasileira e o Dr. José Hermílio de Moraes Filho hoje premiam, sem esquecer de destacar em seu autor, o grande escritor, que na militância da crítica literária é o derradeiro remanescente de uma estirpe intelectual que antes nos deu um José Veríssimo, um Araripe Júnior, um Alceu Amoroso Lima, um Humberto de Campos, um Álvaro Lins, para aludir apenas aos que se foram nesta casa e de que também nos orgulhamos. Filho, meu caro Josué Montelo, hoje mais caro do que nunca, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. Receber o prêmio José Hermílio de Moraes já seria, para mim, uma distinção excepcional e a melhor recompensa a que poderia aspirar, mas recebê-la no centenário da Academia Brasileira de Letras, que tinha de consagrador, excede tudo o que eu poderia jamais exprimir em palavras de pretensão e reconhecimento, considerando ainda, naturalmente, o número e a qualidade dos sufrágios que me distinguiram.
Situando-se na grande tradição do mecenato renascentista, o senhor José Hermílio de Moraes Filho, ao instituí-lo em memória de seu pai, honrou também a memória de Machado de Assis e esta academia, e propôs um exemplo que honraria o país se fosse seguido como norma rotineira de incentivo à cultura e às atividades intelectuais. Não será, talvez, despropositado pensar que, reservando para um crítico o seu galardão mais importante, os membros da academia responderam aos propósitos expressos há um século pelos fundadores, por assim dizer, paradigmáticos. Os propósitos de superar as divergências de opinião e de gosto, as posições ideológicas e as diferenças de temperamento pessoal, em benefício da tolerância e da convivialidade, do respeito à diversidade e às idiosincrasias intelectuais. Tudo em nome de um ideal mais alto, que é a dignidade profissional da literatura. Esse foi, em 1895, o programa da Revista Brasileira, matriz da academia, no momento em que o federalismo implantado com a República ameaçava introduzir no tecido nacional o germe destruidor da desagregação. Multiplicavam-se àquela altura as advergências dos que se incluiriam 2 anos mais tarde entre os grandes fundadores da academia. A política, no sentido imediato e até rasteiro da palavra, parecia então o maior perigo, a fonte ameaçadora de ódios implacáveis. Eu confio que sentiremos todo o prazer de concordarmos em discordar. Dizia Joaquim Nabuco, essa desinteligência essencial é a condição da nossa utilidade, o que nos preservará da uniformidade acadêmica. Palavras que encontrariam um eco justamente no famoso discurso com que Machado de Assis iniciava a história que hoje está ultrapassando o seu primeiro século. O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. A discordância e a concordância são, de fato, os 2 polos orgânicos da vida nacional. E é pela oscilação entre elas que nós temos desenvolvido, tanto literariamente quanto politicamente. Mas, advertia desde logo Joaquim Nabuco, o desacordo tem também o seu limite, sem o que começaríamos logo por uma dissidência. A melhor garantia da liberdade e independência intelectual é estarmos unidos no mesmo espírito de tolerância. E os que veem as coisas de arte e a poesia dos pontos de vista opostos. Foi justamente num livro clássico sobre Machado de Assis e Joaquim Nabuco que Graça Aranha deixaria a formulação mais perfeita desses princípios e da grande geração a que pertencia. A revista de 1895, dizia ele, surgiu quando os espíritos estavam fatigados da política. Os homens feitos, desiludidos, os homens novos, enojados. Deu-se um nefasto absenteísmo da inteligência e da cultura na política brasileira. E as letras apresentavam-se como o único refúgio ao talento. A revista brasileira teve o dom da tolerância e da concórdia. Nas suas páginas e nas suas salas, uma verdadeira confraternidade espiritual entre os seus homens, os mais divergentes. E essa discordância floresceu docemente. Era um encanto
encontrarem-se ali monarquistas militantes, como Barão de Loreto, Toné, Joaquim Nabuco, Eduardo Prado, republicanos destemidos, como Lúcio de Mendonça, socialistas, como o dono da casa, José Veríssimo, anarquistas, como que foi por alguns anos sectário fervoroso de Kropotkin e Élisée Reclus. A política não turbava aquele remanso literário. O que aí interessava era a literatura. O mesmo Graça Aranha, que escreveu esse belo elogio da convivialidade e da tolerância, lançaria já no ano seguinte, e nestes mesmos salões, o estridente grito de guerra: se a academia não se renova, morra a academia. Episódio cujo cinquentenário foi marcado por Josué Montello no livro definitivo, que é O Modernismo na Academia, de 1994, ilustrando com uma vinheta pitoresca esse capítulo na história das relações da crítica com a academia. Graça Aranha saiu do recinto nos ombros do jovem crítico Tristão de Ataíde, provando que, àquela altura, os críticos eram fisicamente muito mais fortes do que na atualidade. As discordâncias literárias são saudáveis e indispensáveis, resultando como resultam do ideal comum da unicidade e organicidade criadora. Por isso mesmo, a Academia acolheu entre os seus membros, desde o furibundo Silvio Romero ao taciturno José Veríssimo, patronos da profissão no Brasil, e os continuou acolhendo, como o tribuno Álvaro Lins, assim qualificado por Otto Maria Carpo, e Afrânio Coutinho, para sempre ligado à idade teorizante dos nossos estudos. Menciono apenas alguns nomes representativos, sem nenhum intuito de exclusão e nem de relevância. E antes, para lembrar que são muitas as moradas do Senhor na casa da crítica. Um desses críticos, e também membro desta academia, aceitou com abundância de coração o apelido irônico que lhe impuseram de guarda civil da literatura, ao tempo em que havia guardas civis apitando pelas esquinas e dirigindo o trânsito. Houve também quem os chamasse de guardiões de cemitério, atividade igualmente honesta e até indispensável. Passa geralmente despercebido que nos inícios de sua carreira, Machado de Assis era visto não só como crítico, mas como o primeiro crítico brasileiro, galardão que lhe conferiu José de Alencar ao pedir-lhe patrocínio para o jovem Dante, chamado Castro Alves, que também se apresentava às portas do Templo da Glória. A carta valia por um diploma, dizia o desvanecido Machado de Assis, e acrescentando desde logo, confesso francamente que, encetados os meus ensaios de crítica, fui movido pela ideia de contribuir com alguma coisa para a reforma do gosto que se ia perdendo e efetivamente se perde. Aí está o germe do decálogo em que traçaria mais tarde o perfil do ideal da crítica, perfil do imaginário crítico ideal, animal tão raro quanto o legendário licorne da mitologia. Esforço-me cotidianamente para corresponder aos ideais enumerados por Machado de Assis, praticando a crítica com ciência e consciência, com coerência e independência, com tolerância, urbanidade e perseverança. Muito obrigado.
senhores acadêmicos, senhoras e senhores, queridas amigas, não é? Já estamos encerrando mais essa sessão. Gostaria, uma vez mais, agradecer a presença do Dr. José Hermílio de Moraes Filho, agradecer esse prêmio que é outorgado anualmente através da Academia a um grande intelectual brasileiro. É uma aliança que nos honra muito e que nós desejamos que se estenda por todos os tempos, que possamos no futuro celebrar juntos um novo centenário. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Agradeço muitíssimo também ao crítico intelectual Wilson Martins, cumprimento pelo belo prêmio recebido e merecidamente recebido, a todos os senhores. Declaro encerrada essa sessão. Muito obrigada. Muito obrigada.